Receba refrigério. Minhas fontes estão em ti. É como se você estivesse num dia ensolarado, meio-dia, na rua, exposto ao sol, e de repente você entra numa sala com ar-condicionado. Aleluia. Aleluia, que impacto. Aleluia, que refrigério. Aleluia. Deus tem refrigério para você. Você que está aqui, você que está em casa, tem refrigério. Aleluia, recebe do refrigério. Recebe do bálsamo vindo do trono da graça. Essa disposição de Deus agora, nesse instante e nessa hora, para a sua vida. Como é que eu recebo? Pela fé. Eu confio em ti. As fontes estão nele. Fonte de refrigério. É nele. Recebe dele. Recebe dele refrigério. É noite de refrigério. É necessário um posicionamento de fé. E agora você se levanta da circunstância. Enfrenta a circunstância. E aí você recebe refrigério. Você levanta a cabeça. Que há dias ficaram baixas. Ombros que estremeceram, desfaleceram. E agora você ergue seus ombros. Você ergue sua cabeça. Aleluia. Porque Ele é a tua fonte de tudo que você precisa. Beba da fonte hoje à noite. Como é que eu faço isso? Pela fé. Aleluia, pela fé, bebendo. Abrindo o coração para receber. A unção está aqui. Não saia essa noite desperdiçando um momento como esse, onde a unção está presente e você mergulha nela. Dá para você dirigir agora com segurança. Talvez esse tempo aí de pandemia te deixou com os olhos embaçados, a visão. Aleluia, recebe
Quem sabe aquela quintura da unção que deixa tudo claro e agora você está vendo bem, com segurança. E você não vai errar, vendo com segurança, ficando claro. O diabo trabalha para embaçar a tua visão, mas Deus trabalha para deixar claro, deixar límpido. Aleluia! Porque Ele é a tua fonte, Ele é a nossa fonte. Aleluia! E que fonte maravilhosa! Eita glória! Tu és bom. Você pode exaltar o Senhor agora. Exalta Ele. Com as tuas palavras. Aí mesmo com máscara. Isso não impede você falar para Ele e não impede dele ouvir. Fala para Ele. Consagra a tua vida. Se derrama, se deleita nele. Bebe da fonte. Se você tem dificuldade de se concentrar, fecha os olhos. É você e Ele aí. Aleluia. Decide ter uma experiência mais com Ele. Decide botar um pé nas águas. Decide ir mais profundo nele. Tem mais dele do que você já provou e do que eu já provei. Que oportunidade para você mergulhar mais nele nessa noite. Aleluia. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Minhas fontes estão em ti. Eu te rendo graças por essa noite, Minhas por esses dias fontes passados, estão em ti. pelo presente e pelo futuro. Te damos graças. Te damos graças por tudo aquilo que você já fez. Te damos graças pelo que você está fazendo agora. E te damos graças pelo que você irá fazer. Se movendo com grande poder no meio do seu povo. Da sua gente, comprada por alto preço. Pai, obrigado. Obrigado, obrigado. Por tua gente, por teu povo, por tua igreja, vivenciando em você o que nunca vivenciou. Coisas que em gerações passadas não foram vistas. Sendo vistas nesse tempo. Sendo manifestas nesse tempo. De uma igreja forte fazendo proezas. Que não se intimida. Que parte para cima. Aleluia. Te damos graças. E oramos para que você fortaleça com poder o homem interior dos teus filhos. Por meio do Espírito Santo. Seja fortalecido no seu homem interior. Com poder. Mediante o Espírito de Deus. Mediante o Espírito de Deus. Mediante o Espírito de Deus. Chegou respostas para você. Orações foram feitas e chegou resposta para você. Você nem sabe, mas Deus levantou pessoas para orar por você. Resposta chegou. Resposta chegou. Houveram intercessões a respeito da tua família, da tua casa, da tua profissão, do teu ministério. Deus levantou pessoas para intercederem, aleluia, a teu
alimenta disso. Levanta a cabeça, bate a poeira, dá a volta por cima. Aleluia! Oh, obrigado, Senhor, te rendemos graças. Obrigado. Diga, Deus é bom. Ficou um pouquinho em pé aí, né? Quase meia hora em pé. Eita, glória. Pode sentar. Mas vale a pena, né, gente? Quando eu me lembro, passava 30 dias em pé lá no Parque do Povo, eu digo que isso é fichinha. 30 dias, todas as noites, em pé. Meia hora na igreja é fichinha. Andar quilômetros para ir para o meio de um sítio, por causa de uma festa, andar a pé. Ficar 15 minutos em pé adorando a Deus. Que é isso diante do que a gente já fez? Diante das loucuras que fizemos, não é? E que contávamos vantagem. Porque fizemos aquilo tão, vamos dizer, a gente não chamava sobrenatural, mas tão espetacular, não é? E na conversa com os amigos a gente se vangloriava de ter andado quilômetros, de ter viajado 3 dias para ir para um lugar, de ter ficado numa fila de um show, dentro de uma barraca, no meio da rua. 3 dias numa barraca. Vocês já viram isso? Eu já vi, na televisão. Inclusive os pais revezavam com os filhos. Só por causa, para garantir o ingresso. E para garantir o melhor lugar naquele show. Investiram. Então, para Deus, a gente não pode ter uma vida cansada. Concorda? Se era pela força do álcool que a gente fazia, agora é pela força da unção, meu irmão. Agora é pela força da palavra. Agora é pela ajuda dos céus. Agora é por causa de uma causa nobre que abraçamos, que é o Evangelho. Agora é porque a gente quer dar respostas a Deus antes de ir embora dessa terra. Eu não sei você, o meu alvo é dar respostas ao meu Pai. Daquilo que Ele requer de mim. Acabou. Aleluia. Porque no final de tudo, o que vai valer é se a gente deu respostas a Ele. No tempo que passamos aqui. E naquilo que Ele requereu de nós. Às vezes a gente está debaixo de uma liderança, né, e a gente considera tão natural isso. Não. Se estamos debaixo de uma liderança, sabe, a gente precisa entender que eu estou debaixo de uma liderança para dar resposta a Deus. Amém? Eu me submeto a ela para dar como resposta para dar a Deus. Eu tenho líderes sobre mim. E graças a Deus, porque eu tenho. Amém? Amo isso. Graças a Deus que eu tenho líderes que eu presto conta e dou resposta. Aleluia. Isso é dar resposta a Deus, você não acha? É dar resposta. Aleluia. Quantos querem cumprir o plano de Deus aqui? Eu amo isso, eu amo falar sobre o plano de Deus. Plano, a história. Sabe o que é você executar algo que Deus planejou no céu? Já pensou sobre isso? Ele confiar a você a execução de algo que foi planejado nos céus para ser manifesto na terra. Aí Ele confiou em você, confiou em mim para executar. Puxa vida. Isso não é coisa de menor valor, não é? Isso não pode estar abaixo lá da nossa lista, né, de tantos conceitos e de tantas expectativas que temos, lícitas. Mas isso não pode estar lá no fundo do baú. Aleluia. Estamos prestes a partir daqui. Você não está não, gente? Você não acha que está não? Estamos prestes para ir embora. Vamos dar todo o vapor e toda a energia.
Aleluia. Agora é que é tempo para isso. Porque se aproxima o dia do Senhor. Aleluia. Amém. E eu vou falar de algo que vai te aquecer. E que você já sabe, mas é bom ouvir de novo. Isso veio no meu coração. Nós vamos falar em oração em outras línguas. Por que precisamos ouvir de novo? Porque ainda não acreditamos o suficiente. Sabe, porque ainda não recebemos o suficiente como é para ser, que diga a nossa vida de oração em outras línguas. O nosso tempo dedicado à oração em outras línguas vai dizer o quanto já recebemos, amém, de revelação dessa ferramenta. E o quanto estamos colocando em prática. Eu vou te dizer, quem coloca em prática tem sucesso. Amém? Eu li um livro daquele... Como é o nome dele? Que ele fala muito em prosperidade. É Mike Murdock. Não é? Mike Murdock. Li um livro ele falando sobre prosperidade. E ele fala do mentor dele, Oral Roberts. Né? O mentor dele. E ele perguntou ao Oral Roberts o que era necessário para prosperar. Oral Roberts disse a ele duas coisas. Dar e orar em línguas. E ele colocou em prática. As duas coisas que ele falou, dar e orar em outras línguas. E ele fala que toda decisão que ele vai tomar, primeiro ele ora em outras línguas. E recebe interpretação para tomar aquela decisão. Então tem coisas que ele vai fechar e que ele recebe de Deus que não feche aquilo. Que parece ser tão bom o negócio, mas o Espírito diz, não feche. E tem coisas que parece que não vai ter nenhum futuro na negociação, naquilo que é apresentado, mas que o Espírito Santo diz, fecha o negócio. Porque sabe que se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente pode fechar um negócio, né? E eu falo aqui no que você faz, na sua profissão, no seu dia a dia, que tudo indica que parece que vai prosperar. Todos os números, tudo é dito, tudo bonitinho. Mas às vezes a gente faz, não é? E o resultado não é aquilo esperado. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Mas quando a gente tem, né, ativado essa ferramenta onde o Espírito encontra lugar, gente, aleluia, para tomar as decisões, eu vou te dizer uma coisa, a gente vai acertar. E se a gente acerta na decisão, no negócio, lógico que a gente vai prosperar ou não. Vai. E Deus quer livrar a gente de prejuízo. Deus não é aquele que empurra você no problema para depois se apresentar como Salvador. Deus não precisa disso. Amém? Nós já temos problemas demais no mundo para Deus criar um e empurrar a gente. Você não acha, não? Jesus falou, nesse mundo você vai ter aflição, ou seja, vai ter problemas, vocês vão enfrentar circunstâncias. Você acha que Deus está criando mais circunstâncias para a gente poder confiar nele? Será que é dessa forma que Deus nos ensina para confiar nele, colocando mais problemas? Não, os problemas já existem e dentro dos problemas a gente aprende a confiar nele. Os problemas vão existir, vão estar aí. Não é promovido por Deus. Se Deus for o nosso problema, a gente está perdido. Deus não é o teu problema, Deus é a tua solução. Você levanta a mão, fica alegre com isso aí. Diga, obrigado, Senhor, Tu és a solução da minha vida. Eita glória! Ele é a solução, Deus não é o nosso problema. E Deus quer se antecipar, Deus quer ensinar, Deus quer inspirar, Deus quer deixar claro o caminho a seguir. Amém, gente? Essa é a vontade dEle, do Pai. Para que eu e você, como os filhos, prosperemos. Aleluia!
prosperemos carregando o propósito divino. Ele te abençoa e me abençoa para a gente ser uma bênção. Amém? É esse o propósito da bênção, é nos abençoar para sermos bênçãos. Aleluia! Esse é o propósito que devemos carregar no nosso coração, porque quando a bênção se manifesta, muitos serão beneficiados, porque esse é o propósito dele. Deus sempre pensa no outro, né? Deus sempre pensa em pessoas, alcançar pessoas. Aleluia, tudo que se faz aqui é para alcançar pessoas. Diáconos estão ali na porta por causa de você. Os conselheiros estão ali na expectativa que se tiver alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo, eles estão ali para te ajudar. Sabe, todo departamento na igreja visa pessoas. Para alcançar pessoas, para dar conforto, porque a gente quer dar um ambiente melhor para o teu conforto. Sempre visando pessoas. Esse é o propósito divino que precisa estar no nosso coração tão arraigado, tão intenso, que Deus vai confiar coisas grandes em nossas mãos que ainda não foram vistas na terra. Porque Ele sabe, uma vez que coloca em tua mão, o propósito que você carrega e que eu carrego vai ser cumprido. Muitos desviaram do propósito depois que se manifestou a bênção. E eles estão vivendo uma vida limitada, achando que estão vivendo bem. E aquilo não era nem o 1% que Deus tinha para eles. Se tivessem continuado com o propósito pelo qual ficou claro para cada um deles. Deus só precisa encontrar pessoas confiáveis. Amém? Não importa escolaridade, não importa posição social, não importa cor, raça, ele só precisa de um coração fiel, que ele pode depositar coisas ali, porque sabe que vão ser realizadas, que vão ser cumpridas. Na semana passada, quinta-feira, nós ministramos sobre: em terra de negligentes, o diligente prospera. É aquele mesmo ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aleluia! Deus quer proporcionar algo grande à sua igreja, a mim e a você. Aleluia! Ele precisa encontrar o nosso coração grande. Amém? Que cabe o propósito dele. Que cabe o propósito dele. Aleluia. Firmado no propósito divino. Deus pode te abençoar muito mais do que você imagina. Quando eu falo abençoar, nós já somos abençoados, né? Mas é necessário se manifestar. E para se manifestar existem condições. Condições do coração, motivação correta. Amém, gente? E quem trabalha isso somos nós. E aí eu quero falar um pouco aqui de oração em outras línguas. Amém? Que é uma ferramenta que Deus deu à igreja. Aleluia, uma ferramenta poderosa, que ainda não desfrutamos, eu vou falar por mim, aquilo que está proposto com essa ferramenta. Que é proposto, mas eu posso ver vida de pessoas, que o testemunho delas é que tinha uma vida intensa em oração em outras línguas. O que dizer de Kenneth Hagin? Leia os livros. Está sempre falando em oração em outras línguas, não é? Um homem que orava intensamente em outras línguas. Oral Roberts, né? Tantos outros, T.L. Osborne. Todos esses homens, eles tiveram uma vida intensa em oração em outras línguas, eles utilizaram bem essa ferramenta. E veja o resultado. Que depois de morto ainda falam, né? Que depois de morto ainda são citados, eu estou citando eles aqui. Por causa de um legado e de um resultado. Eles caminharam nesse caminho, caminharam sobre essas pedras, o resultado veio,
E o que é que a gente está esperando? A gente está esperando uma confirmação? Se já temos exemplos diversos de pessoas, né, que intensificaram a sua vida de oração em outras línguas, e os resultados foram nítidos, manifestos, públicos. O que dizer do pastor Bud? Você acha que pastor Bud não orava em outras línguas? Orava sim. E veja as direções que pastor Bud recebeu. E veja agora como está aquilo que ele carregou e trouxe para o Brasil, a expansão de um ministério. Que começou pequenininho, que começou apenas com uma direção: vá para o Brasil e ensine fé a meu povo. Era isso que ele tinha para vir, para tomar a decisão, e tomou e veio. Depois Deus fala para ele sobre Nordeste. Você acha que esse falar de Deus para um homem, e às vezes a gente fica perguntando, como é que pode? Como é que acontece? Gente, acontece com afinidade com Ele. Acontece quando a gente tem comunhão com Ele. Quando a gente intensifica essa comunhão, a gente vai ouvir, Deus vai falar, Deus vai dar o direcionamento para a vida de cada um, para que a gente acerte. Ele foi para Campo Mourão, foi para o primeiro lugar, passou um tempo lá, foi para São Paulo, estabeleceu uma igreja, e Deus falou lá quando ele estava em São Paulo, Nordeste. E ele não sabia onde era o Nordeste, fala com o pastor Marcondes. Eu sou de lá, ele diz, sou de Campina Grande. Então vamos lá. Deus direcionando. Por que eu estou dizendo isso? Porque era notório e comprovado que pastor Bud tinha, amém, uma vida de oração em outras línguas. Amém. E como ele dizia, um caminhoneiro, que naturalmente não tinha tanta habilidade para estar administrando um ministério. Mas tinha ferramentas que ele utilizava, e o Deus o capacitava para aquilo. Amém, gente? É utilizar das ferramentas que Deus nos deu. Tem a palavra, tem a oração em outras línguas, não é assim? Tem a comunhão com Deus diária, tem a confissão da palavra, tudo isso são ferramentas. E eu vou falar de uma delas aqui, a oração em outras línguas. Estou te estimulando a uma vida de oração em outras línguas. Se você é batizado no Espírito Santo, isso não é apenas um título. Isso não te torna mais especial que os outros. Isso não nos torna mais especial do que os outros crentes. Foi só algo que a gente recebeu porque entendeu que era direito. E pela fé a gente recebeu. Agora, uma vez que a gente recebeu, tem um propósito para isso. Aleluia! Tem muito mais daquilo que a gente está fazendo até agora. Precisamos sair da negligência da oração em outras línguas para a diligência. O diligente prospera. O negligente empobrece. Se temos revelação da palavra no que diz respeito à oração em outras línguas, precisamos nos tornar diligentes. E se nos tornarmos diligentes, vamos prosperar. Vamos provar do poder dessa ferramenta que Deus nos deu. Concorda? Só vai provar, gente, quem for diligente. Aleluia. Amém. Tem muito mais em Deus, Fabrício, para você e até para você ensinar na sua área do que você imagina. Na área que você está lá dominando, mas tem coisas no Espírito que pode revolucionar essa área. Isso vem por oração em outras línguas. Aleluia. Quantas vezes, né? Aqui, essa visão aqui. Vou falar de mim agora. Posso falar? Eu e pastor Leto orando aqui, quando era o galpão, não tinha nada disso aqui. Isaías estava orando em outras línguas aqui. Pastor Leto aqui, não tinha esse púlpito, o púlpito era ali, e eu orando ali. Orando em outras línguas.
E de repente, e de repente, e de repente, começou a subir a visão que estava guardada em Deus e estava me sendo revelada naquele momento. É tanto que eu comecei a contar os passos desse mezanino aí. Peguei um patacho, você sabe o que é patacho? Patacho era na época que brincava de academia lá na Vila Castelo Branco, amarelinha. Aí tinha um patacho, era um pedaço de telha que você ralava assim no cimento, deixava bem quadradinho. Tinha uns que tinha ciúme, né? Esse é meu patacho. Então a gente jogava, não é? Peguei um pedaço de telha e comecei a contar passos ali e fazer uma linha aí, essa linha aí, ó. Como isso aconteceu? Na oração em outras línguas. Era vendo, eu não posso explicar, você tem que ter experiência. Orando em outras línguas e vendo, e vendo, e vendo. E agindo ali, parecia um doido. O pastor Leto disse que eu estava enlouquecendo. Ele olhou e disse, esse homem está doido, está enlouquecendo, riscando as coisas ali, vendo, contando passos, porque Deus estava me mostrando, revelando. Aleluia! Eu atribuo isso aí à prática da oração em outras línguas. Foi nesse instante mesmo, na intensidade das outras línguas, que subiu dentro de mim. É algo sobrenatural, que vai além do nosso entendimento. É como uma luz, um flash, bom, explode, e você começa a ver o plano de Deus para aquele lugar e parece loucura. Isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Estou falando disso porque é o meu contexto. É a minha responsabilidade. E Deus estava me revelando isso aqui naquele momento e naquele instante, que isso era uma loucura, que não tinha recursos nenhum. Pastor Epson uma vez disse, vamos comprar tinta para pintar as portas azuis que tinha ali. Eu disse, vamos crer. Foi nessa condição que Deus revela isso aqui. Vendo isso aqui. E está pronto. Depois ele me faz ver aquilo ali. E vai estar pronto. Aleluia. Quando estava aqui orando em outras línguas, em outro dia, eu digo, Senhor, é aqui mesmo que você quer que estabeleça a igreja, esse investimento todo? É aqui. Porque aqui é um complexo. Quando foi que ele falou isso comigo? Quando eu estava ativando, amém? Comunhão com o Espírito Santo, é na comunicação que se começa a intimidade, a intensidade de se comunicar com alguém me leva a ser íntimo dela, não é assim? O tempo que eu passo com aquela pessoa, o tempo que eu me comunico com ela, vai me causar uma intimidade com aquela pessoa. Assim é com o Espírito Santo, por meio da oração em outras línguas. Aleluia! E quando ele disse, aqui é um complexo, eu fiquei complexado. Verdade. Como é que eu estou num galpão e ele disse que é um complexo? E eu entendi o que era complexo. Várias unidades no mesmo lugar. A gente está no complexo industrial. Várias indústrias no mesmo lugar. Complexo comercial, né? Tem um complexo aí na frente. Tem um complexo dos mecânicos, que a gente chama de distrito, é um complexo ali, várias unidades de oficina no mesmo lugar. Temos o complexo Aloysio Campos, aí no meio de todos esses complexos, temos o complexo Verbo da Vida. Deus é arquiteto, engenheiro, ele sabe o que faz. Aqui é um complexo, tá lá, aqui é o complexo lá, ó. Várias unidades no mesmo lugar. Só faltam duas. Duas unidades para completar a visão. Aleluia. Quando foi isso? Orando em outras línguas. Eu digo, Senhor, me explique que isso aqui é um complexo, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Vá até ali.
Desse jeito que eu estou lhe dizendo. Vá lá na sala dos conselheiros. Fui lá. Ele disse, a entrada dessa igreja é aqui. Que você está vendo hoje. Você passa por aquela porta ali, eu vou te dizer, foi a visão. Quando não tinha possibilidade alguma. A entrada dessa igreja é no lugar dessa sala. E no dia que eu entrei, aí foi que eu entendi. Quando ocorreu isso? Posso dar esse testemunho para você? Oração em outras línguas. Intensificando. Intensificando. Se você tem uma prática e eu tenho uma prática de oração em outras línguas, você vai ver que de repente, bum, explode algo. Dá vontade de Deus para você. Você vai tomar conhecimento, você vai estar tão seguro que ousadia chega. Às vezes as pessoas dizem, tu é doido, tu és doido. Esse negócio aí atrás, não é doido. Pode ser, naturalmente eu sei que é, mas é porque quando ele te dá uma visão e fica esclarecida, você se torna ousado. Porque primeiro foi esclarecido dentro de você. Quando é uma invenção, eu vou te dizer, a gente não tem coragem. Mas quando é uma visão, a ousadia chega. Aleluia. Veio através da oração em outras línguas. Aleluia. Para vir para cá. Como é que eu soube? Como é que eu soube que era para vir para cá quando estava vivendo o melhor lá na sede? Oração em outras línguas. Me deixou sensível para a vontade de Deus e tomar a decisão correta. Que para muitos era loucura, mas para mim era a vontade de Deus. E eu estou desfrutando de coisas maravilhosas aqui. Aleluia. Quando a gente tem afinidade com o Espírito, a gente não vai ficar batendo sem saber o que fazer. A gente sabe o que vai fazer. Se a gente não sabe, aí eu te dou uma dica. Intensifica a oração em outras línguas. Intensifica. Chega. A nota chega. Mike Murdock, quando ele vai tomar uma decisão para fechar um negócio, ele ora em outras línguas. Ele passa até 3 dias orando, até a resposta chegar. Porque não quer errar. E ele aprendeu isso, né? E tem prosperado. Tem acertado. Quer dizer, não sei agora, né? Eu não sei da história dele. Até agora está bem, não é? Se continuar, vai ficar bem sempre. Se continuar usando as ferramentas, vai ficar bem sempre. Aleluia! Te estimulo, igreja, verbo da vida distrito, corpo de Cristo, ore em outras línguas. Ouse crer. Ouse crer. E intensifique a oração em outras línguas. É uma linguagem sobrenatural de oração. Amém. Vai surgir ideias, saídas, antecipações de coisas. Quantas vezes eu orei em outras línguas aqui, Deus me antecipou coisas que iriam acontecer aqui. E quando acontecerem, eu estava tranquilo. A casa não vai cair. Por quê? Deus já tinha me antecipado, já tinha me mostrado e me mostrou o que ia acontecer. Oração em outras línguas. Afiando. Parece que você está olhando, parece que não está acontecendo nada. Está acontecendo. Aleluia. Você está orando a vontade de Deus para você. Quantos querem cumprir a vontade de Deus? Seja sincero. Amém? Vou te dar a ferramenta. Uma das. Oração em outras línguas. Vamos nos tornar uma igreja intensa em oração em outras línguas. Quantos topam?
Aleluia. E você vai ter o seu próprio testemunho. Você vai ajudar outras pessoas, como elas tomarem decisões, como elas fazerem a vontade de Deus, ter esclarecimento. Porque você vai provar e você está provando. Intensifica. Amém. Hoje é noite para te estimular e me estimular. Intensifica, Isaías, a oração em outras línguas. É tempo. Sempre foi tempo, e agora mais ainda. Estamos no final. Oração em outras línguas, gente. Uma intensidade de oração em outras línguas vai trazer sonhos para você. Deus vai falar através de sonhos. Não quer dizer que todo sonho é de Deus. Você vai saber quando um sonho é de Deus. Quando é que você sabe? Quando você sonha e quando você acorda. Você não precisa esquentar a cabeça para descobrir o que quer ser dito naquele sonho. Não é algo que você fica raciocinando para entender o sonho. Se você sonhou com algo e está raciocinando para entender, esquece, foi só um sonho. Porque tem crente, filho de Deus, que acha que todo sonho é Deus falando. É como o pastor Bando fala, às vezes é porque a gente comeu pizza demais e foi dormir. Aí teve um sonho com uma cobra. Sonhei com uma cobra. Oh. Se está raciocinando para entender aquilo, esquece. Porque quando é de Deus, Ele quer falar através de um sonho. Gente, é fácil. Bum. Você entende, você sabe. Minha mente não tinha capacidade disso, não. Você sabe inteiramente que foi de Deus, para um propósito. E oração em outras línguas vai deixar você afiado. E Deus vai usar várias formas para falar com você. Porque existe sensibilidade suficiente em você para ouvir. Deus vai confiar coisas a você que procurou outros para confiar e não encontrou lugar. E você é a bola da vez. Aleluia! Ele encontrou lugar em você para transmitir algo que ele procurou em outros e era para outros, mas não estava no lugar certo, não estava sensível o suficiente para ouvi-lo. E como tem que se cumprir o plano, ele procura alguém. Aleluia! Fui ensinar agora a autoridade do crente lá na sede. E Maíla veio falar comigo sobre o sonho que eu tive quando não havia nem pandemia ainda com relação ao rema. E eu falei lá para a coordenação. Sonhei que eu ia passando aqui na frente, a porta estava aberta, num horário que não era para estar a porta aberta. Eu desconfiei, tive que entrar. Quando eu entrei aqui, parede chamuscada, tinham roubado o som. E estava a irmã Ritinha deitada, imóvel, e um Rottweiler tinha atacado ela. Esse era o ambiente que eu encontrava a igreja, mas de repente eu via Lenildo, você conhece Lenildo, né? Dançando aqui. Dançando. E amanheceu o dia. E eu pensei que era com relação à nossa igreja, que Deus queria falar. Quando eu sentei para tomar café, bum! Eu não estava raciocinando para entender. De repente, bum! Não é com a igreja não, é com o rema. Parede chamuscada. O diabo quer mexer na estrutura. Roubar o som, quer calar a voz do rema. Ritinha imobilizada, quer imobilizar a escola. E vocês acham que o diabo tentou fazer ou não? Imobilizar, mexer com a estrutura e calar a voz. O que diga essa epidemia que fechou, não é? Mas eu disse, olha, tinha alguém dançando, e isso Deus quer que a gente se posicione em oração. E eu creio que a nossa volta
é resposta de oração. A volta do rema é resposta de oração. A gente pode dizer, não, mas é porque a condição é favorável, natural. Ei, se tornou favorável porque a oração foi implementada nisso. Aleluia! Então, oração em outras línguas vai te deixar afiado com o plano de Deus para a sua vida e para abençoar pessoas. Você precisa funcionar para que outros sejam abençoados. Não fique achando que se você se esconder do plano de Deus, se esconder do chamado de Deus, vai estar tudo bem. Tem pessoas sendo prejudicadas porque você não está funcionando. Mas Deus não vai deixar elas a mercê. Deus vai levantar outros. E essas pessoas vão ser alcançadas, pessoas que era para nós alcançarmos. E isso não é besteira. Isso a gente não pode considerar como besteira, como algo que dá para passar. Com Deus não dá. Com Deus essas coisas não passam. Com Deus essas coisas são registradas. E isso não é para fazer medo a você, é porque Deus é assim. Quando Deus libera algo, Ele não está jogando palavras ao vento. Deus sabe exatamente o que está dizendo e Deus leva a sério o que diz. Eu creio que eu preciso levar a sério o que Deus diz. Eu creio que a igreja de Cristo precisa levar a sério o que Deus diz. Seja num plano individual ou num plano coletivo como corpo. Porque Deus leva a sério o que diz, eu tenho que levar a sério o que Ele diz. O que Ele colocou em minhas mãos. A responsabilidade, o chamado, a vocação para cada um de nós precisa ser completo. Precisamos dar respostas com alegria, com satisfação, com prazer. Aleluia! Sabe, Ele deu essa ferramenta poderosa. Amém? Oração em outras línguas. Quando foi que veio? Atos capítulo 2, não é? Amém? No dia de Pentecostes. Eu vou só falar alguns versículos para basear, né? Para dizer, falou tanto, nem abriu a Bíblia. Já abri, está aqui, ó. Está aberto. Ninguém pode depois dizer que o ministro não abriu a Bíblia. Já está abertinho aqui. Deus quer fazer grandes coisas nessa igreja. Quantos creem nisso? Porque Ele já falou. Se afie em outras línguas. Para você fazer exatamente o que está no coração dele. O sucesso está aí. Tem coisas no meu coração aqui que eu sei. E veio no tempo de oração em outras línguas. Para quê? E para a minha vida. Mas que estão mais à frente. Aleluia. E todas as vezes que Ele me falou algo nessa intensidade de outras línguas, se cumpriu. Coisas individuais, não fica curioso em saber, é coisa minha com Ele, viu? Ele liberar para falar, a gente fala, mas se Ele não liberar, amém, a gente vai construindo em oração aquilo, e a gente vai ver a manifestação. Aleluia! Então, Atos capítulo 2, Deus está nos amando nessa noite. Ele quer que você acerte, quer que eu acerte. 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram. Porque foram cheios, passaram o quê? A falar em outras línguas. Essas línguas aqui significa, no grego, é línguas nunca antes faladas na terra. Isso é uma linguagem sobrenatural, de oração. Porque essas línguas vieram com a descida do Espírito Santo. Amém? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar. Não foi o Espírito Santo que falou, foram eles que passaram a falar. É a gente que fala. O Espírito concede as línguas e a gente fala.
Como essa oração não pode ser poderosa se a fonte das línguas é o Espírito Santo, que é Deus? Quando você fala em outras línguas, você ora em outras línguas, você está orando uma oração que o Espírito Santo criou. Porque Ele é a fonte. Diz aqui, e passaram a falar em outras línguas, segundo ou mediante o Espírito lhe concedia que falassem. Então o Espírito Santo dá as línguas e você fala as línguas. Então quem cria as línguas? Quem cria essa linguagem de oração sobrenatural? O Espírito Santo. E você fala aquilo que Ele criou. Como a gente pode achar que isso não é poderoso? Aleluia. Amém. Como se recebe? Pela fé. Abre Atos 19. Por favor. Aconteceu, versículo 1, que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Que pergunta maravilhosa que tira tanta dúvida. Olha o que Paulo pergunta a esses discípulos, já haviam nascido de novo. Eram discípulos de Jesus. Vocês já receberam o Espírito Santo? Quando creram? Então, quando é que a gente recebe o Espírito Santo? Quando crê. E veja que Paulo não disse, vocês estão esperando o Espírito Santo? Ele disse, vocês receberam. Por que ele disse receberam? Porque a promessa foi cumprida no dia de Pentecostes. Promessa cumprida você não espera, promessa cumprida você recebe. Porque tem muitos filhos de Deus que ainda estão esperando e ainda não receberam o batismo do Espírito Santo, porque estão esperando. Como se a promessa não tivesse sido cumprida. Não, não é esperar, é receber. Faz toda a diferença. Você recebe algo que já foi cumprido, é meu. Eu tenho direito. Porque a promessa foi cumprida. Simples. E é quando crê. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, quem doutrinou esses 12 discípulos não ensinou a eles sobre o Espírito Santo. E se a gente vê alguns versículos anteriores, tudo indica que foram discípulos de Apolo. Porque quando Apolo ministrou na sinagoga, e aí você vai ver no versículo 8, eu não vou entrar aqui, quando ele ministrava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Não é isso. Perdão. Versículo 24 de Atos 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, mesmo lugar onde Paulo foi depois, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja as características de Apolo. Era nele instruído no caminho do Senhor, era ele instruído, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Agora veja aí, conhecendo apenas o batismo de quem? Está aí na Bíblia. Conhecendo apenas o batismo de João. Então, nessa área de batismo, ele tinha pouco conhecimento, apesar de ensinar sobre Jesus com precisão. Isso não acontece com você, não? Porque acontece comigo. Tem coisas, tem temas na Bíblia que eu tenho um pouco conhecimento. Então eu preciso adquirir mais conhecimento. Aqui era Apolo. Apolo ensinava com precisão, fervoroso de espírito, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Então, se ele conhecia apenas o batismo de João, então o que é que ele ensinava? Somente sobre o batismo de João Batista. Aí Paulo chega em Éfeso, encontra esses 12 discípulos, pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Por quê? Não foram ensinados. E por que não foram ensinados? Com certeza foi por Apolo. Isso não desqualifica Apolo. Quantos sabem disso? Ele tinha pouco conhecimento sobre batismo. Mas aí Deus chega para ajudá-lo. E ele adquire conhecimento sobre isso. Veja, no versículo
26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, ou seja, ensinaram algo a mais a ele. Com mais exatidão. Quem foi que ensinou? Priscila e Áquila, gente. Duas pessoas da igreja, comuns, ensinando a um ministro. Então tenha sempre no coração para aprender. Sempre que uma pessoa vier falar para você, seja ela quem for, eu tenho uma palavra de Deus para você, abre os ouvidos para ouvir. Não desconsidere aquilo que vai ser falado por causa do título que a pessoa carrega. Abre os ouvidos para ouvir. Ah, não, só recebo se for de fulano de tal. Quem és tu para falar comigo? Isso é orgulho, isso é soberba, isso é vaidade, isso vai dar no lugar ruim. Se aquela pessoa fala algo que não testifica com o seu coração, não tem problema. Amém. Amém. Não precisa expor aquela pessoa, desprezar a pessoa. Tudo bem, meu irmão, obrigado. Aleluia. Então, eles ensinaram. Ele, porém, começou a falar. É isso aqui? Conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente, veio Priscila e Áquila, ensinou. Aí, versículo 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Que coisa maravilhosa, entenda, eu vou fechar isso aqui. Quando ele passou a conhecer o batismo, porque ele só conhecia o de João, e com certeza eles ensinaram sobre o batismo no corpo, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Com certeza eles ensinaram, porque uma outra característica na vida de Apolo se apresenta, que não se apresentava antes dele ter um encontro com Priscila e Áquila. Ele era ousado, ele ensinava com precisão, ele era fervoroso de espírito, mas a Bíblia diz aqui, que depois que ele teve um encontro com Áquila, e que Áquila e Priscila ensinaram com exatidão, aí fala aqui, com grande poder. Isso veio depois do batismo no Espírito Santo, que ele entendeu, porque com certeza, se a Bíblia deu ênfase, que ele apenas conhecia o batismo de João, e Priscila e Áquila veio para ensinar com exatidão, ensinou sobre o batismo no Espírito Santo, concorda? E agora uma nova característica, amém, se apresenta na vida dele e no ministério dele, com grande poder. Aleluia. É importante o batismo no Espírito Santo para o crente. Veja que ele sem batismo, ele era fervoroso, ele ensinava com precisão, mas faltava algo. Com grande poder convencia. Agora abre 1 Coríntios capítulo 14. E a gente encerra de verdade. Quer dizer que eu estava mentindo antes, era? Isaías, toma jeito. Meu Deus, veja o que Isaías falou. Isaías. Cuidado com o que fala, né? 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mais principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Primeira coisa, quem fala em outra língua não fala a homens. Mas fala a quem? A Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mistério na Bíblia é algo que foge à compreensão humana, mas que pode ser revelado divinamente para nós. Amém? Não é algo escondido que a gente não pode saber. É algo que foge ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento humano, mas que pode ser revelado pelo Espírito. O que fala em outra língua, a si mesmo se... Como é que é? Se edifia. 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 Como é que
edifica. Quem quer ser edificado aqui? Ora em outras línguas. Está aqui falando. Quando você ora em outras línguas, você é edificado, é como uma construção. Quem fala em recarregar a bateria, não é? Mas é uma construção, uma edificação. O que fala? Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então entenda, você pode ter um devocional, o seu devocional, para se edificar. Como? Orando em outras línguas. Eu só posso orar em outras línguas se eu estiver debaixo de uma unção, né, ou estiver na igreja. Não, ele está falando aqui de oração para edificação pessoal. Amém? Você se edifica orando em outras línguas. Isso é individual. Isso é pessoal. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele fala aqui de uma edificação pessoal e ele fala de uma edificação da igreja. Falar em outras línguas edifica você. Profetizar edifica a igreja. Agora veja. Eu quisera que todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Por que ele disse que era superior? Porque ele está falando aqui de igreja. Se eu começar a falar em outras línguas aqui, tem que haver interpretação para que você seja edificado. Porque senão está fora de ordem. Agora, quando a gente está em oração e diz, vamos todos orar em outras línguas, amém? Não está fora de ordem. Quantos entendem isso? Agora, se eu estiver aqui, de repente eu começar a falar em outras línguas, e você está olhando para mim, me ouvindo, é necessário ter interpretação. Para quê? Para que você seja edificado. Então, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que proveito há isso? Não. Eu quisera que eu falasse em outras línguas. É superior a quem fala em outras línguas. Salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Amém? Oração em outras línguas e interpretação de línguas. Aleluia! Então, no culto público, os dons operando, se houver línguas, deve haver o quê? Interpretação. Pode ocorrer eu começar a falar em outras línguas e eu perceber que alguém tem interpretação. Quem é que vai perceber? Quem está orando. Você é que tem que saber se tem interpretação. Porque a interpretação pode estar com você também. Se não tem interpretação, ore consigo mesmo. Quem é que vai saber disso? Quem está orando. Aleluia. Se não sabe que tem interpretação, então não se levanta para orar em outras línguas, amém? Ora consigo mesmo. Mas se sabe, levanta a voz em outras línguas num culto público e espera que alguém interprete. Porque aquela pessoa sabe, tem interpretação. Terça-feira, quando a gente foi para lá, eu orei em outras línguas e tinha uma pessoa que interpretou. Eu sabia, não sou eu que vou interpretar, alguém tem a interpretação. E a gente não precisa ter medo de fazer isso não. Se errar, tem conserto. Amém? Agora veja, versículo 13, isso aqui é poderoso demais. Versículo 13, pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Eita glória! E isso é progredir nos dons. Orar e interpretar. Pode ser no seu devocional, viu? No seu individual. Como é bom você orar e você mesmo interpreta individualmente com ele. É cada mensagem. Alguns parece que foi um soco no fígado. Mas é cada mensagem que ele traz para você.
Então ore em outras línguas. Amém? Se você tiver uma vida intensa em outras línguas, interpretação vai chegar também. Aleluia. De repente você vai se pegar falando. Você sabe que não é da cachola. A oração de outras línguas é do teu espírito. A tua mente fica infrutífera, mas o teu espírito ora de fato. Leia depois 1 Coríntios capítulo 14, dever de casa, tá certo? A gente não precisa ter medo num culto público de desordem. Aí por isso a gente não fala, por isso não tem interpretação. É para ver os dons operando quando a gente está reunido. Esse é o padrão. Aleluia! E a gente está aprendendo. Sabe, às vezes a gente ora em outras línguas e a gente sabe que tem gente que interpretou, mas está com medo, não quer falar. Aí o que é que você faz? Você interpreta. Como é isso? Pela fé. Aleluia! Por quê? Porque a igreja precisa ser edificada. Deus tem visto isso. Agora também você pode ser edificado. Amém? Quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. Isso é algo pessoal. Aí tem algo público. Se orar em outras línguas, é necessária interpretação. A gente não pode botar no mesmo saco. Amém? Mexer. Oração pessoal, amém? Que edifica você. E oração pública, né? Que edifica a igreja. E que precisa ser acompanhada com interpretação. Mas eu quero te estimular para esse devocional. Amém, gente? Dessa edificação pessoal. Aleluia. Rapaz, se a gente tiver uma intensidade de oração em outras línguas, quando a gente chegar num culto público, a coisa estoura. É explosão. A gente não vai se preparar no culto, a gente já vai vir preparado. Aleluia. Amém. Quantos estão dispostos aqui, estimulados? Compra aquele livro ou pede emprestado, Oração em Outras Línguas, né, de Kenneth Ferreira, depois de Pentecostes, não é assim? É um azulzinho. É dessa grossura aqui, viu? Não fica desestimulado não, mas é dessa grossura o livro. Mas vai lendo por capítulo. Um capítulo a cada 2 dias. Amém? Coloca um alvo. Daqui a pouco você está colocando 3 capítulos num dia para ler. Vai para o capítulo. E você, 3 dias para ler um capítulo, não tem problema. Lê em 3 dias o capítulo. Encerra. Parte para outro capítulo, mais 3 dias. Se você se habituar nisso, daqui a pouco você está lendo 5 capítulos num dia só. Mas tem que começar. Aleluia. Assim como orar em outras línguas. Comece. Intensifique mais. Tire um tempo durante o dia para isso. Amém? Eita glória. Sei que teria mais coisas para falar sobre oração em outras línguas, mas uma noite para te estimular a provar dessa ferramenta poderosa. Amém? E procure estudar mais sobre isso também. Tem alguém que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo aqui? Se você não recebeu, é crente, nasceu de novo, você pode receber hoje à noite, é pela fé. É revestimento de poder que vem do alto. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Se deu um friozinho aí em você. Só vai sair hoje daqui quem orar em outras línguas. É a senha para sair. Brincadeira. Fazia tempo que eu tinha falado sobre isso, né? E quando eu pego um negócio, eu passo 10 anos falando. Não faça algo perto de mim, não, porque eu vou passar 10 anos falando daquilo. Todos cheios? Você foi cheio para falar, agora você fala para se encher. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Aleluia.
Pensei que a Andressa ia se levantar. Ela estou ali na cadeira, eu digo, pronto, pesquei um peixe. Glória. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Vou te dizer algo, ó. Nesse tempo de confinamento aí, dessa pandemia, ei, pega essa ferramenta, isso vai abençoar a tua vida. Vai deixar você sensível e quente em Deus. Faz um lockdown com Deus. Amém? Fica confinado com Ele. Todos os dias. Aleluia. Esse confinamento é saudável. O sol da justiça vai resplandecer para você. Você não vai ficar sem receber os raios solares, não. No confinamento com Ele. A revelação. Que maravilha. André, olha a blusa dele, gente. Que coisa mais linda. Olha. E esse modelo de bola é que é bonito. Muita pizza, vai gostar. Mas ora em outras línguas? Igual a come pizza? Pronto. Aleluia, glória.